Então, pessoal, continuando aqui, a prova da OCP. Vamos para a questão de número 51. A questão 51 diz o seguinte: no balanço patrimonial, as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais passivos serão ajustados: A, pelo custo de aquisição; B, pelo método da equivalência patrimonial; C, quando houver efeito relevante; D, a valor realizável líquido de saídas. Então, pessoal, para nós resolvermos essa questão, vamos aonde? Vamos na Lei 6.404. Vamos ver o que é que diz a Lei 6.404. A Lei 6.404, no seu artigo 184, diz o seguinte: no balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. 1. As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. 2. As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. 3. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Aí a gente volta lá na questão, ó, e ó, justamente o que a questão está perguntando, ó, classificados no passivo não circulante, ó, passivo não circulante. Então vai ser o quê? Quando houver efeito relevante. Você pode observar, ó, ele só fez pegar e tirou aqui, ó, o item 3 aqui da lei, ó. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, pessoal, algumas coisas, algumas questões, eles tiram diretamente da Lei 6.404 ou dos CPCs. Essa daqui foi da Lei 6.404, tá? Ele tirou do mesmo jeito que estava. Vamos para a próxima questão. Questão 52. Uma empresa apresentou as seguintes informações extraídas do Departamento de Contabilidade. Aí aqui ele deu as contas, ó, vou até dar uma ajustadazinha aqui bem rapidinho, só para ficar mais claro, tá? Aí ele diz: uma empresa apresentou as seguintes informações extraídas do Departamento de Contabilidade. Resultado do exercício: antes das participações societárias, 400 mil. Prejuízos acumulados, 50 mil. Distribuição das participações societárias conforme previsto no Estatuto Social da empresa. Aí o Estatuto Social da empresa foi que já fez essa daqui, ó. Participação das debêntures, 10%. Participações dos empregados, 10%. Participações dos administradores, 10%. Participações das partes beneficiárias, 10%. Participações do Fundo de Assistência, 10%. Com base nessas informações, nos termos da Lei 6.404/1976 e suas alterações, as participações do Fundo de Assistência apresentarão um valor de... Então, a questão que é esta participação. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é compensar o prejuízo acumulado. Então, vai ser quanto? 350. Então, ó, a base de cálculo da primeira participação, é quanto? 350 mil. Então, aí o que é que você vai fazendo? Você vai tirando e vai excluindo aqueles valores. Vai excluindo. Então, ó, 350 vezes 10% vai dar quanto? Vai dar 35 mil. Esses 35 mil, ó, vai ser a base de cálculo das participações de debenturista. Debenturista, tá? Então, a primeira participação. A segunda participação é dos empregados,
Só que a base de cálculo agora, né, mais os 350 mil, vai ser quanto? Vai ser 350 mil menos 350. Então, ó, a base de cálculo da segunda participação vai ser quanto? Vai ser 315 mil. A base de cálculo é 315 mil. Vezes quando? Vezes 10%, que dá... Aqui, ó, eu já fiz as contas direto, tá? Não precisou nem usar a calculadora. 31.500. Então, esta daqui, ó, é 31.500. Participação dos administradores é a terceira base de cálculo. Ó, participação dos administradores, você vai pegar 315 e diminuir 31.500. Então, ó, 315 vezes 10% menos dá igual a 283.500. Então, a base de cálculo da terceira participação vai ser quanto? Vai ser 283.500. Então, essa base de cálculo aqui, vezes quanto? Todas são 10%. Então, você vai sempre diminuindo, tá? Então, vai dar 28.350. Então, 28.350 é aqui, ó. Aí, a base de cálculo da quarta participação, pessoal, vai ser esta, ó. Base de cálculo da quarta participação. São 5 participações, né, na questão. Vai ser 283 mil menos 10%, dá igual a 255.150. Então, 255.150. Vezes quanto? 10%. Isso aqui vai dar 25.515. 25.515 vai ser a terceira participação. 25.515. Aí você vai fazer a última participação, que é a quinta. Ó. Vou fazer aqui já, tá? Vou fazer de verde, que é a que vai nos interessar. Ó. Vai ser 255 mil menos 10%. 229 mil, ó, base de cálculo, 229.635 vezes quanto? 10%. Dá igual a 29 mil, aliás, 22 mil, né? 22 mil. Aqui, ó, só fiz fazendo as contas, tá? Sem usar a calculadora, ó. 22.963,50. Aí você vem aqui, ó. Ele tá pedindo isto. 22.963,50. Com isto, a nossa resposta é a letra A. Certo? Vamos para a 53. A 53 diz o seguinte, ó. Considere as seguintes informações extraídas do sistema de gestão patrimonial de uma determinada sociedade anônima. Custo histórico, 10 mil. Depreciação acumulada, 2 mil. Valor justo líquido da despesa de vendas, 6 mil. Valor em uso, 7 mil. Com base nessas informações, ao aplicar o teste de redução ao valor recuperável desse ativo, fica evidenciada a ocorrência de uma perda por desvalorização de... Então, ele quer saber quanto é a perda por desvalorização. Pessoal, no nosso curso, nós fizemos muitas e muitas questões desse daí. Ó. Vê como vai ficar fácil. Ó. A primeira coisa é você saber quanto é o valor contábil. O valor contábil, ó, vai ser 10 mil menos 2 mil. Então, o nosso valor contábil, ó, vou botar aqui em cima. Valor contábil, 10 mil menos 2 mil. Vai dar igual a 8 mil. Então, meu valor contábil é 8 mil. 8 mil é o meu valor contábil. Achei o valor contábil, agora eu vou achar o valor recuperável. E o que é o valor recuperável? O valor recuperável, ó, vai ser entre o valor justo e o valor em uso.
dos dois, o maior. Então, esse aqui vai ser o valor recuperável. Ó. Valor recuperável. Quanto é o valor recuperável? 7.000. Por quê? Porque o valor recuperável é o maior entre o valor justo e o valor em uso. Ó. Esse daqui, valor justo e o valor em uso. Esse daqui são os valores. A gente vai escolher o valor recuperável. Então, ó, o valor recuperável é um dos dois. Qual dos dois? A gente escolhe o maior. Valor recuperável é o maior, tá? Entre o valor justo e o valor em uso. Nós achamos quanto? 7.000. Agora, o que é que diz a norma? A norma diz o seguinte, que nenhum valor contábil poderá ser maior do que o valor recuperável. Caso seja maior, você tem que registrar uma perda até o seu limite. Então, é o seguinte, ó. Valor contábil, R$8.000. Valor recuperável, 7.000. Com isto, nós vamos registrar uma perda de quanto? Uma perda de 1.000. Perda por impairment. Perda por impairment. Tá? Essa perda por impairment foi de 1.000. A resposta é a letra D. Tudo isso aí, pessoal, lá no nosso curso, ó, na maior tranquilidade, tá certo? São muitas e muitas questões. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, é a 54. Foram registradas as seguintes informações para composição e elaboração da demonstração do valor adicionado de uma sociedade anônima. Aí aqui ele deu os valores e disse, com base no exposto, é correto afirmar que o valor adicionado líquido da sociedade será de... Então, ele quer saber o valor adicionado líquido. Então, pessoal, como é que nós vamos resolver essa questão? A DVA, ela se divide em duas partes. Essa primeira parte é que tem o valor adicionado bruto, o valor adicionado líquido, o valor adicionado recebido à transferência e o valor adicionado a distribuir. A questão quer saber sobre a primeira parte, está aqui, ó. A questão quer saber este valor aqui, ó. Deixa eu fazer de... Só marcar aqui de vermelho. Então, a questão quer saber este valor. Então, aqui nós temos a primeira parte da DVA. E aqui nós temos a segunda parte, ó. Essa segunda parte, os valores totais têm que dar igual o quê? Os valores da primeira parte. Isto quando você tem a DRE e quando você tem a DVA, tá certo? Mas aí a questão está pedindo só esse valor adicionado. Ó. Essa questão, para quem faz o nosso curso, vai ver como foi uma questão muito fácil. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, receita. Vamos ver qual foi a receita que nós tivemos aqui, ó. Despesa com salários, vendas de mercadorias, ó. Então tivemos uma receita de 80.000. Então é esta a receita. Vê se tem mais alguma outra receita. Remuneração de capital de terceiro, custo das mercadorias, materiais, impostos, depreciação, variação cambial, receita financeira. Essa receita financeira, ela fica também na primeira parte, só que ela fica onde? Fica aqui, ó, dentro dos valores recebidos em transferência. Então, ela já seria depois. Se a questão perguntasse valor adicionado a distribuir, aí sim a receita financeira entraria, tá? Mas ele não está perguntando valor adicionado a distribuir, ele está perguntando valor adicionado líquido. Aí você vem lá e faz, ó. A minha receita foi de quanto? 80.000. Receita de 80.000. Aí vamos lá. Ó, despesas com salários e encargos sociais. Essa aqui, pessoal, faz parte da segunda parte da DVA, ó. Na segunda parte da DVA está o que? Está pessoal. Esse pessoal aqui é que entra os salários, tá? Salários do pessoal da empresa. Então, esse aqui não entra. Remuneração de capital de terceiros, 1.000. Essa remuneração de capital de terceiros, ó, entra também na segunda parte da DVA.
ela entra aqui, ó, remuneração de capital de terceiros. Então, não faz parte da primeira parte da DVA. Ele só está pedindo a primeira parte. Então, ó, aqui já se foi, né? Não entrou. Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos. Esse daqui são os nossos insumos. Quanto? 60 mil. Dos insumos e das receitas são os valores brutos, tá? Então, deu 60 mil de insumos. Aí eu coloco aqui, ó, insumos de 60 mil. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, insumos já foi. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros. Ó, pessoal, quando ele disser serviços de terceiros, é porque são insumos. Então, isso aqui são insumos, tá? Então, isso aqui é insumos. Insumos. Esse daqui também são insumos. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho mais quanto de insumos? Eu tenho mais 6 mil. Então, agora eu já tenho 66 mil. Vou apagar aqui e vou colocar 66 mil de insumos. Tá aqui até entre parênteses, tá? Foi 60 mil e mais 6 mil. Então, meus insumos deram 66 mil. Vamos ver se tem mais alguma coisa ainda. Imposto, taxas e contribuições. Pessoal, isso aqui, ó, é na segunda parte. Isso aqui faz parte do governo. O governo, ó, ele recolhe os impostos, taxas e contribuições, tá? A empresa que recolhe para o governo. Então, não entra aqui na primeira parte. Depreciação, amortização e exaustão, 1.400. Ele é o item 4 da nossa DVA. Ó. É aqui, depreciação de 1.400. O que mais? Variação cambial ativa. Aqui, ó, pessoal, essa variação cambial ativa é uma receita recebida em transferência, tá? Não entra aqui, ó. Ele entraria aqui, a variação cambial ativa, ela entraria aqui, ó. Variação cambial ativa, receitas financeiras, tudo entraria aqui, tá certo? São os valores recebidos em transferência. Então, ó, receita financeira também não entra, ela entraria em valor recebido em transferência. Remuneração de capitais próprios. Aí, remuneração de capitais próprios, ó, já era a segunda parte da DVA, ó, remuneração de capital próprio. Então, pessoal, para quem faz o nosso curso, vai ver como DVA vai ser uma matéria bem simples e bem fácil de nós resolvermos as questões, tá? Então, agora é só fazermos os valores, ó. Cadê? Tá aqui. 80 menos 66, aí eu pego aqui a calculadora e faço, ó, 80 menos 66 dá igual a 14 mil. 14 mil é o meu valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto menos depreciação, 14 mil menos 1,4 vai dar igual a 12.600. É isto que a questão estava pedindo, 12.600. Aí você vai lá, ó, e marca a letra B. Bem simples, tá, pessoal? Bem rápido. Coisa simples, assim, vou dar um jargão que a gente usa lá no meu trabalho, tá? Que eu era militar, né? Coisa simples e fácil, coisa de soldado, tá? Coisa simples e rápida de se fazer. Então, vamos lá. A próxima questão é a 55. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados deverá, letra A, discriminar como ajuste de exercícios anteriores os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que possam ser atribuídos a fatos subsequentes. B, evidenciar as mudanças qualitativas e quantitativas ocorridas ao final do exercício financeiro no patrimônio líquido da entidade. C, indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido. D,
Apurar o lucro líquido por ação do capital social e deverá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aí, pessoal, para nós respondermos isto, temos que ver o que é que diz a lei. Vamos ver o que é que diz a lei sobre a DLPA. A lei diz o seguinte, ó, artigo 186 da Lei 6.404. Lei 6.404. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará 1. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. 3. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Parágrafo 1º. Como ajuste de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeito de mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. Esse aqui, pessoal, é o mais importante da DLPA, é o que mais cai em prova, tá? É esse parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º da DLPA? 90% das questões de DLPA se refere a esse parágrafo. Ó. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá, esse poderá aqui é que é muito importante, pessoal, poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Então, a DLPA, se for publicada pela companhia, não precisa você fazer a DLPA desde que você tenha incluído a DLPA dentro da DMPL, tá certo? Então aqui, vamos lá para a questão, ó, e a gente já vê, ó, foi do mesmo jeito que ele disse, ó. Indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração do patrimônio líquido. Então, a resposta é a letra C. Ó. As demonstrações de lucro ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante de dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na DMPL. Então, pessoal, questão 55. Vamos para a 56. A 56 é sobre notas explicativas. Então, essa prova aqui, pessoal, essa prova basicamente ele disse assim, ó, leia a lei referente à parte contábil, que tudo que tiver na lei vai cair dentro destas questões. Então, foi isto que a questão disse, ó. Nos termos da legislação societária, as notas explicativas devem indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. B. Indicar os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenha ou possa vir a ter efeito não relevante sobre a situação financeira e o resultado futuro da companhia. C. Fornecer informações adicionais indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. D. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para os seus negócios e eventos. Então, para nós respondermos isso aqui, pessoal, basta ir aonde? Na Lei 6.404, referente às notas explicativas. Vamos ver o que é que diz as notas explicativas. Diz o seguinte, ó. Cadê as notas explicativas? Artigo 176, parágrafo 5º. As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. 2. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não esteja apresentada em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. 3. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada.
Então, a gente vai lá, ó, e olha, ó, fornecer, ele também falou, ó, fornecer informações adicionais indicadas nas próprias demonstrações. Então, pessoal, não é nas informações adicionais indicadas nas demonstrações. É o que? São fornecer informações adicionais não indicadas, ó. Então, ele trocou uma palavrazinha. Então, a questão aqui, neste caso, ó, quando ele diz fornecer, ó, já está errado, tá certo? Porque aqui tinha que ter o não indicadas. Ó, pode olhar que aqui tem uns verbos, ó. Indicar, a B, indicar, a C foi fornecer e a D foi apresentar. Então, vamos ver aqui, ó. Ver se eu já li aqui sobre apresentar. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações contábeis financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. E o que é que a questão disse sobre este verbo, apresentar? Vamos lá. Ó. Cadê? Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para seus negócios e eventos. Aí, pessoal, por isso que eu estou dizendo, ó, você tem que ler bastante, tá? Ó. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para seus negócios e eventos. Vamos ver o que é que diz a lei. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Ó. Aplicadas para negócios e eventos significativos. O que é que diz lá a questão? Aplicadas para seus negócios e eventos. Faltou o quê? Os significativos. Então, ó, tinha que ter o nome aqui, significativos. Um detalhezinho, pessoal, faz a diferença, tá? Vamos ver agora A e a B. A e a B significa indicar. Aí aqui nós lemos os 3 parágrafos, agora vamos para o próximo. O item 4 das notas explicativas. Indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Se você for olhar a questão, ó, indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituições de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Então, a nossa resposta é a letra A, do mesmo jeito que está na lei. Ipsiliteris, literalmente, tá certo? Então, tem que ler, pessoal, temos que ler essas leis todinha. Isso aqui pode cair na prova do exame? Pode, já caiu anteriormente. E agora, com a nova Consulplan, ela está dando muitas questões teóricas. Então, eu tenho quase certeza que vai cair uma questão sobre teoria. Por isso que nós já estamos preparando um caderno com muitas questões de notas explicativas, tá? Então, vamos para a próxima questão. Esta é a última questão da prova referente à parte de contabilidade. Aí ele diz, ó, referente às provisões e aos passivos contingentes, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Se a saída futura de recursos for provável, deve ser contabilizada a provisão e divulgada em nota explicativa. Então, pessoal, vamos primeiro ler a questão. Se a saída for possível, mas não provável, não deve ser contabilizada, mas deve ser divulgada em nota explicativa. 3.
Se a possibilidade de sair de recurso for remota, não é contabilizada nem divulgada em nota explicativa. Então, pessoal, quando é que existe uma provisão? A provisão é quando ela é provável. Isso aqui é provisão é provável. Provisão provável. Sempre lembre disso, tá? Provisão é provável. Se não foi provável, vai ser o quê? Vai ser passivos contingentes. Aí, ó, se a saída for possível, aqui, ó, já é possível. Se a saída for possível, ó, já não é provisão. Mas não provável, não deve ser contabilizada, mas deve ser divulgada em nota explicativa. Se a possibilidade de saída de recursos for remota, ó, remota, isso aqui é o quê? Passivo contingente. Não é contabilizada nem divulgada em notas explicativas. Aí ele diz, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, ele quer saber a certa, né? Apenas 1 e 3, apenas 2, apenas 1, 2 e 3. Aí vamos ver, ó, um quadrozinho que eu peguei na internet, ó. Probabilidade de ocorrência, tratamento contábil. Provável. Se for mensurada com suficiente segurança, provisionar. Provável, não mensurável com suficiente segurança, divulgar em notas explicativas. Possível, divulga em notas explicativas. Remotas, não divulga em notas explicativas. Então é isso aqui, ó, resumindo, ó. Provável. Provável. Balanço patrimonial e notas explicativas. Possível. Possível, somente notas explicativas. E remota. Remota, o que é que você faz? O que o peixe faz, nada. Aí você vai lá, ó, e olha. Se a saída futura de recurso for provável, deve ser contabilizada a provisão e divulgada em nota explicativa. Então, esta 1 está verdade. 2. Se a saída for possível, mas não provável, não deve ser contabilizada, mas deve ser divulgada em nota explicativa. Isso aqui também é verdade. Se a possibilidade de saída de recurso for remota, não é contabilizada nem divulgada em nota explicativa. Então, as 3 estão corretas. Com isto, a nossa resposta é a letra D. Então, pessoal, aqui corrigimos a prova da OCP de contabilidade, que a prova foi realizada no domingo passado agora. Domingo foi quando? Foi 23 hoje, quarta, né? 23, 22, 20... No dia 20 de janeiro de 2020. Então, essa prova foi realizada no dia 20 de janeiro de 2020, tá? Curso de Contabilidade, professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para a sua aprovação no exame de suficiência. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser que eu resolva alguma questão, é só mandar para o nosso zap, tá? O nosso zap, eu vou anotar aqui, ó. O zap do nosso curso. O nosso zap é 61, que é o código de Brasília, 98532-3574. Precisou, é só mandar que nós estamos à disposição 24 horas. Já sou um cara aposentado, estou aqui somente estudando contabilidade, tá? Para tentarmos passar um pouco dos nossos conhecimentos para vocês. Então, até a próxima.